Olá, olá a todos, boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Só coloquem aqui, ótimo. Beleza, obrigado. Então vamos lá, pessoal, começar a nossa segunda aula. Sejam todos bem-vindos aí. Não sei se tem alguns de vocês que não estava na segunda-feira, então seja bem-vindo ou bem-vinda também. Vamos aí começar a nossa segunda aula e eu já começo, pessoal, pedindo desculpa, eu acabei não colocando os slides, né, da segunda-feira. Eu disse que eu ia colocar ontem no Moodle, só que, enfim, acabou que eu acordei ontem um pouco atrasado lá para aquele curso. Para quem não estava na segunda-feira, eu falei que até essa sexta-feira eu estou um pouco... Não ocupado, né, no sentido de não poder fazer mais nada, mas enfim, eu estou fazendo um curso pela L'Oréal, onde eu também trabalho. Então, hoje, por exemplo, começou 7h30 da manhã e foi terminar agora 6 horas da tarde. Então, enfim, e com 1 hora, aliás, hoje foram só 45 minutos de almoço, 15 minutos de pausa na parte da manhã e 15 minutos de pausa na parte da tarde. Então, por isso que eu não coloquei, mas de toda sorte eu já sei que amanhã esse meu curso vai começar um pouquinho mais tarde, vai começar às 8h30 da manhã. Então, eu vou pegar os slides de segunda, esses de hoje, e já alguma coisa do de amanhã e colocar lá no Moodle para que vocês possam aí ter acesso, tá? Então, quero começar aí fazendo essa minha meia-culpa, né? E, enfim, também para quem estiver eventualmente chegando hoje, não sei quantos de vocês aí hoje é a primeira aula, e para quem já assistiu segunda, eu vou repetir isso hoje e vou repetir amanhã também, mas o plano de ensino está lá no Moodle, né? Como vocês talvez tenham visto. No plano de ensino tem a questão lá, especialmente de avaliação, que eu sei que é uma coisa que preocupa muito os alunos, e tem também os links de todas as aulas. Né? Ou seja, cada aula a gente vai ter um link diferente aqui do Zoom, então já está tudo configurado, já está tudo pronto, tá no plano de ensino, então vejam lá o dia e o respectivo link, tá? E a propósito, aproveitando, né, esse início aqui da nossa aula de hoje, eu queria saber se algum de vocês tem alguma dúvida em relação à questão de avaliação, que eu comentei na segunda-feira, né? Então, para quem estava aqui na segunda, claro, não sei se alguém aí tem alguma dúvida, se alguém tem algum questionamento, alguma coisa, se tem também, se quer comentar alguma coisa agora, ou, enfim, se prefere deixar mais para o final. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou se a gente já pode dar sequência aqui, tá? Enquanto eu compartilho aqui o outro, eu quero mostrar o resultado da pesquisa, que também está lá disponível no Moodle, tá? Mas eu quero começar por aqui hoje. Imagino que vocês estejam aí vendo agora o resultado, né? Ou seja, o Forms aí que eu criei, o formulário que eu criei. E eu quero começar por aqui, antes da gente entrar hoje na nossa parte um pouquinho mais técnica, e técnico no sentido físico mesmo do computador, tá? Então, eu tinha colocado na primeira pergunta ali o nível de conhecimento em termos de uso prático, né? Com 1 sendo nenhum conhecimento e o 5 sendo conhecimento total. Como vocês podem ver, nós temos uma média de 2,96, tá? E como eu disse na segunda, né? Ou seja, o objetivo desse questionário é realmente buscar ter aí uma noção a respeito do que vocês sabem, né? E, enfim, nós temos, como eu disse, eu não cheguei a olhar hoje, como eu disse, eu não entrei no Moodle ontem, não entrei hoje, então tinham lá 51 alunos inscritos, só quase metade aí respondeu, mas já dá para ter uma ideia, pelo menos aqui, do grupo, né? Então, eu percebo aqui, quer dizer, de 1 a 5 nós temos uma média 3, vamos arredondar aí, tá? Então, é um pouco acima da média, mas nem tanto, né? Então, é mais aqui, para mim, isso, tá? Para poder efetivamente saber como planejar isso daqui, tá? De toda sorte, aqui a segunda pergunta, né? Ou seja, apenas uma pessoa tem conhecimento de programação, e aí a pessoa tinha respondido aqui
Aqui não aparece, mas eu já tinha visto, que é o Python, né? A pessoa que respondeu disse que tem um conhecimento básico sobre Python. Não sei se quem respondeu está aqui agora na aula, mas não precisa se manifestar, tá? Se tiver, não precisa se manifestar. Então, isso aqui tem, como tudo na vida, né? Tem um lado bom e um lado ruim, né? Ou seja, qual é o lado ruim? E aqui, sendo, digamos, um pouco egoísta, o lado ruim é que vai me dar um pouco mais de trabalho, sem dúvida alguma, né? E óbvio que isso não é uma reclamação, né, gente? Ou seja, é só um comentário, porque obviamente tem um lado bom, e o lado bom é o quê? É que realmente dá para começar a desenvolver esse conteúdo literalmente do zero, de maneira que, enfim, vocês possam aí se desenvolver da melhor maneira possível. E, ao mesmo tempo, lógico, né, é um desafio, mas eu espero que seja um desafio que, enfim, que vocês topem, né, que vocês aceitem esse desafio e que a gente possa aí caminhar em conjunto ao longo desse semestre. Inclusive, aproveito aqui para dizer a uma pessoa que me mandou um e-mail, né, perguntando sobre aquela questão do advogado programador. Então, eu vi o e-mail, só não respondi ainda justamente por causa desse curso, como eu falei, mas vou responder amanhã cedo, tá? Porque aí vai ter... enfim, a pergunta foi bastante relevante, mas só para deixar isso aqui anotado, né? Depois, sobre a questão do computador, né? Eu tinha comentado na segunda, é bom que vocês têm. E aqui eu vi que a maioria tem um Windows, tá? Como eu disse para vocês, eu utilizo o Mac e eu não utilizo uma máquina virtual aqui no meu MacBook, porque meu MacBook é um MacBook Air. Então, eu tenho um iMac também aqui do lado, daria para utilizá-lo, só que, enfim, como o iMac é um computador de mesa, então é um pouco mais complexo, digamos assim, e é o meu computador de trabalho, eu optei por não mexer com programação nele, tá? E eu digo isso porque seria possível colocar uma máquina virtual, tá? O que é uma máquina virtual? Não sei se vocês sabem o que é uma máquina virtual. Grosso modo, tá? Uma máquina virtual é uma aplicação que eu ponho no meu computador e que eu posso executar qualquer sistema operacional. Então, eu estou aqui com o meu MacBook Air, eu estou utilizando o macOS, que é o sistema operacional da Apple, né? Os 3 que marcaram aí que tem o macOS sabem o que é isso, e eu posso instalar aqui, então, uma máquina virtual e executar o Windows aqui. Então, eu estou no meu Mac e eu estou executando o Windows e vice-versa. Quem tem o Windows pode instalar uma máquina virtual e pode instalar também o macOS, por exemplo, vice-versa. Um tempo atrás, no meu computador de mesa aqui, eu tinha instalado uma máquina virtual. Na verdade, eu tinha 2 máquinas virtuais, porque eu queria testar qual das 2 era melhor. E eu tinha o Ubuntu, que é uma versão do Linux instalada. Para quem não souber, o Ubuntu, né, como eu acabei de dizer, é uma versão do Linux. Linux é um outro sistema operacional. Tá? Então, isso é possível. Tá? Então, se você tem um Windows e quer saber como que é o Linux, óbvio, você não precisa apagar o seu Windows, você não precisa, enfim, formatá-lo, né? Apagar tudo, instalar tudo do zero. Você simplesmente instala uma máquina virtual. Tem algumas, inclusive, que são gratuitas, tá? É plenamente possível. Inclusive, se alguém tiver interesse, até coloco aqui que é a VirtualBox. Tá? Ou seja, é o nome de uma máquina virtual que é gratuita, ela funciona bem, tá? Então tá aqui virtualbox.org. Se algum de vocês tiver interesse em brincar, digamos assim, um pouquinho com o seu computador, fique tranquilo, isso aqui não vai causar nenhum problema no seu computador, em absoluto, tá? De jeito algum. Então, você instala esse programa no seu computador, esse VirtualBox, e depois, por exemplo, você quer saber como é que é o Linux, né? O que eu falei agora, Ubuntu. Tá? Então, você entra lá no site do Ubuntu e, enfim, baixa. Era para ter entrado aqui no segundo link, mas enfim, tá? Não, porque não era esse do developer que eu quero. Eu quero esse aqui que é o simples, digamos assim. Tá? E, enfim, você faz o download dele aqui. Tá? Aqui tem outras versões, mas, enfim, é só fazer o download dele e instalar.
tá? Não tem mistério algum. Então, se alguém quiser, e aí voltando aqui, né? A maioria tem aqui o Windows, tá? Pelo menos a maioria dos que responderam. Ah, eu quero saber como é que é o Ubuntu, que é o Linux. Baixa essa máquina virtual, instala no seu computador, depois vem aqui, baixa o programa de instalação do Ubuntu aqui na versão desktop, no caso, tá? Ou seja, só fazer o download aqui, sem problema nenhum. Depois você entra nessa máquina virtual, e entrar na máquina virtual é entrar num programa como você acessa ao programa normalmente. Mesma coisa que você vai lá e seleciona o Word, clica e ele abre, você vai abrir a VirtualBox. E aí lá de dentro você instala, pronto, não tem mistério, tá? Por que eu fiz me estendi um pouquinho mais aqui? Porque eu vou usar, vocês sabem, eu estou usando aqui o macOS, já falei, e, portanto, tem um ou outro comando que é um pouco diferente, tá? Então, eu vou, obviamente, explicar, sabendo que a maioria aqui usa o Windows. Então, alguns comandos que vocês vão precisar fazer na linha de comando, né? Lá no prompt de comando ou linha de comando, enfim, vai ser necessário utilizar, tá? Ou seja, nós vamos, e daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, hoje ainda. Então, alguns comandos eu vou colocar para vocês, como fazer isso, tá? Mas saibam que vai ser um pouquinho diferente aquilo que vocês vão ver, tá? Agora, o que vocês vão fazer em si com o Python não tem diferença alguma, tá? Ou seja, tirando o fato de que aqui, quem está usando o Mac vai colocar lá para iniciar o Python, vai escrever Python 3, e quem está usando o Windows vai escrever PY, tá? Tirando isso, o restante é absolutamente igual, não vai mudar nada. Inclusive, essa é uma das grandes vantagens do Python, e eu já antecipo isso aqui para você, ou seja, você que lembrou daquele meu discurso, né, de segunda-feira sobre a questão de utilizar programação na área jurídica, por exemplo. Ah, eu tenho um Mac e no escritório de advocacia todo mundo usa Windows, ou vice-versa, enfim. Tá? Não há problema algum. O programa que você criar no seu computador, Mac, por exemplo, vai funcionar no Windows. O que você criar no Windows vai funcionar no Mac, vai funcionar no Linux. Então, não tem problema algum, tá? Em absoluto. Tá? Então, fiquem tranquilos. Óbvio que para algumas aulas eu vou disponibilizar lá no Moodle já o código-fonte. Tá? Quem não souber o que é código-fonte, não se preocupe, porque isso também vai ser explicado. E até já antecipo, muito sinteticamente, o código-fonte são as linhas do seu programa, tá? Basicamente é isso. Então, tirando, óbvio, aqueles que vocês vão criar por conta própria. Mas eu vou disponibilizar, obviamente, alguns como exemplo, tá? Então, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Vai mudar um ou outro comando. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu que vou ter de me atualizar aqui, porque eu já não uso o Windows há, sei lá, 10 anos, talvez até mais. Então, alguma coisinha posso ter esquecido, mas isso não é problema nenhum. Depois a gente chega num outro ponto aqui, pessoal, que é fundamental. E aqui, de novo, né, nós temos aqui que a maioria disse que não sabe, tá? O que é quantos mega de memória RAM, ou giga no caso, né, o seu computador tem. Aqui eu chamei de portátil, eu estou chamando de computador, porque, enfim, estou generalizando. Então, em primeiro lugar, eu quero saber de vocês, já antecipadamente aqui, e peço para que vocês coloquem aqui no chat simplesmente sim ou não. Se vocês sabem o que é isso aqui, o que é memória RAM. Alguém sabe o que é? Sim ou não? Ok, sem problemas, tá? Quem não sabe, não tem problema. Tá? É justamente para isso que eu estou perguntando. Eu preciso, e esse é o objetivo da aula de hoje, explicar esse tipo de conceito. Tá? Vi aqui que o Pedro colocou, é uma memória temporária. Tá? Certíssimo isso. Tá certíssimo isso. Eu vou parar e recomeçar aqui a compartilhar para que vocês possam ver uma coisa que eu vou mostrar aqui. Porque vou compartilhar tudo que está aqui. Oh, não é isso aqui não, peraí. Quando eu venho aqui no meu computador e peço para pegar as informações dele, vocês veem que aqui, ó, na terceira linha, tá? Esse meu MacBook Air,
tem 8 GB de memória RAM. Tá? O que é memória RAM? Como o Pedro colocou, é uma parte do seu computador, e na verdade não é só do seu computador. Né? Eu vou falar aqui muito em computador, porque nós vamos usar computador o tempo todo, mas isso vale para qualquer dispositivo, seja o seu telefone, tá? Que está aqui, seja um tablet, seja um portátil, seja o computador de mesa, seja uma pen, por exemplo, seja o que? Uma TV Box, seja uma Smart TV, se for o caso. Tá? Todos esses equipamentos vão ter esse tipo de memória. E o que é esse tipo de memória? É exatamente o que o Pedro escreveu. A memória RAM, e aqui, pessoal, eu repito, isso aqui não é simplesmente para passar o tempo, tá? Ou seja, isso aqui é importante quando a gente começa a pensar em termos de programação. Você precisa conhecer, você precisa saber quantos mega o seu computador tem, ou quantos giga o seu computador tem. Então, aqui eu tenho que 2 pessoas responderam que tem 2 giga. Esse tipo de computador, pessoal, vai ser bom, ou melhor, não vai ser bom, mas ele vai ser suficiente para aquilo que a gente vai fazer aqui na aula, tá? Agora, e aqui 2 pessoas responderam, se o seu computador tem 2, e eu diria que se o seu computador tem 4 GB de memória, claro, você vai poder utilizá-lo para usar a internet, você vai poder utilizá-lo para digitar um texto, para ver o seu e-mail e para fazer, repito, os programas que nós vamos fazer aqui. Agora, se você quer, ou se você precisar, usar o seu computador para uma tarefa mais robusta, e quando eu digo robusta, óbvio, eu estou puxando aqui para a nossa disciplina de programação, fazer aquilo que eu falei na aula passada, de repente você resolver criar um programa para um escritório de advocacia. Nada impede, gente, que de repente você resolva seguir adiante, aprofundar os estudos e começar a desenvolver aplicações para escritórios, por exemplo. Tem 2 alunos do ano passado que até eu mantive contato com eles depois e dei uma série de indicações e que eles resolveram fazer isso. Eles falaram, não vou largar a área jurídica, mas eu acho que isso é um nicho, é algo que eu posso, enfim, ganhar dinheiro com isso. Tá? Eles estão estudando. Eu sei que um deles chegou no nível intermediário e o outro continuou. Eu digo, um avançou para além aqui da disciplina, mas depois, por questões pessoais, parou e está estudando mais como hobby, e o outro falou, não, eu vou levar a sério, e esse outro já está aí num nível bom. Então, por exemplo, se vocês forem fazer ou pretenderem utilizar um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, tá? E não se assustem, utilizar inteligência artificial no direito é algo que eu não vou dizer que é comum, tá? No sentido de, é como eu aqui abro o navegador e entro lá num site qualquer. Não é nesse sentido de ser comum. Tá? Mas, enfim, inúmeros são os escritórios de advocacia que usam inteligência artificial. Tá? E inteligência artificial com Python. Aliás, o Python, eu não vou dizer que talvez até afirme isso, que é a principal linguagem de programação utilizada para inteligência artificial, machine learning e deep learning. Tá? Então, esse tipo de coisa, com um computador de 2, de 4, ou até dependendo do nível de sofisticação do seu algoritmo de inteligência artificial, com 8 GB você não vai conseguir fazer funcionar bem. Tá? Então, depois vocês têm de olhar no computador de vocês. E como a maioria tem Windows, se não estou em erro, você vai lá nas definições, tá? Ou seja, bem ali no canto esquerdo, né? Embaixo, tem lá aquela rodinha dentada, onde tem lá definições e depois vem sistema. Tá? Se não estou em erro, é isso. Porque, enfim, eu não vou lembrar exatamente agora, mas se não estou em erro, é ali. E ele vai mostrar as informações do seu sistema. Então, é só você olhar onde tem... Aqui eu coloquei MB na pergunta, mas na verdade é o GB. Né? E você vê aí quantos giga
de memória RAM o seu computador vai ter. E por que que quanto mais melhor? Tá? Ou seja, só uma outra coisa. Você vai lá nas definições, nas configurações do seu computador e vê, meu computador só tem 2 GB, então eu tenho de comprar outro para aula? Não. Tá? Não precisa. Ninguém precisa adquirir um equipamento novo, a não ser que queira, claro, mas não é nada obrigatório. Como eu disse, porque a gente tem aqui na aula, 2 GB vai funcionar bem, sem problema nenhum. Tá? Agora, para coisas mais pesadas, aí não. E por que que isso aqui é importante? Porque todas as vezes em que vocês executam um programa, qualquer aplicação no computador, esse programa é, digamos assim, carregado, ele é levado, né? Ele é guardado nessa memória RAM. Até vou ter de parar aqui e voltar para compartilhar, para mostrar outra coisa aqui para vocês. Eu tenho um aplicativo aqui no meu computador e... Opa, acabei não compartilhando. Peraí, pronto. Eu tenho esse aplicativo aqui, imagino que vocês estejam vendo, e que ele mostra aqui o quanto de memória o meu computador tem. Não sei se vocês estão vendo, ele tem 8 GB de memória, como a gente já viu anteriormente, quando eu abri lá ali as definições. Vejam quanto está disponível. Então, pensem aqui, vocês estão vendo aqui, tem 300 MB, tá? 8 GB significa a mesma coisa que 8.000 MB, vai arredondando muito. Portanto, eu estou usando quase toda a memória do meu computador. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui todos esses programas, cada ícone desses que vocês estão vendo aqui em cima, nessa barrinha, é um programa diferente. E aí são programas minúsculos, mas eles ocupam memória. Eu tenho aqui o Brave aberto, que é o navegador. Eu tenho o PowerPoint, como vocês podem ver aí no fundo, a apresentação. O que mais que eu tenho aqui aberto? Eu tenho o Zoom, claro, e o Zoom está gravando a aula, né? Ou seja, vocês sabem disso, tá? Então eu tenho aqui, e aqui esse programa eu posso, ele libera um pouco de memória, como vocês podem ver. Tá? Então, aqui, ó, percebam que a minha CPU, nesse outro quadrinho, está quase 100% de uso. Ou seja, meu processador está funcionando quase ao máximo, porque eu estou fazendo tarefas intensivas. Transmitir a aula pela internet, em que eu tenho o vídeo da minha imagem, eu tenho o áudio, eu tenho a transmissão em si do PowerPoint. Eu estou usando 2 monitores, ou seja, tenho o monitor aqui do MacBook e tem meu segundo monitor, por isso que toda hora eu estou olhando para cá. Tá? Gravando e por aí vai. Por isso que eu estou usando quase toda a memória RAM do meu computador. Tá? Agora, deixa eu voltar aqui, porque acho que eu não vou precisar mais compartilhar tudo. Por que então o computador tem uma memória RAM? E não só computador, repito, quando eu falo computador, estamos falando de todos os dispositivos eletrônicos, tá? De maneira geral, pelo menos. Porque esse tipo de memória é muito mais rápido. Tá? Ou seja, você pode fazer o teste no momento em que você clica lá no ícone do Word e ele abre o Word, ele carrega a aplicação, o Word fica lá aberto para você digitar o seu texto. Quanto mais memória RAM o seu computador tiver, mais rápido vai ser aquilo dali. Vocês talvez já tenham ouvido alguém dizer para vocês, ou mesmo já passaram por essa situação, tenho a certeza disso, de perceber, né, alguém dizer assim, seu computador está lento, reinicia o computador. Ou, quando de repente aqui acabou a aula, você desliga o computador. Tá? E de repente agora o seu computador está numa velocidade X. Quando chega amanhã de manhã que você liga ele está muito mais rápido. Por quê? Por causa dessa memória RAM. E aí, o que eu quero que vocês percebam aqui? Por que eu estou aqui falando sobre isso? Primeiro, como o Pedro colocou, o que está na memória RAM é apagado toda vez que o computador é desligado ou reiniciado. Tá? Então, isso precisa estar muito claro para você. Se você estiver digitando o seu código do Python, e por um motivo qualquer, seu computador desligou, se você não tiver guardado aquilo dali no seu HD interno, né, ou numa pen, ou, sei lá, na nuvem, né, no iCloud, no OneDrive, o que for, você vai perder tudo. Tá? Então, a memória RAM é aquilo que se chama de memória volátil,
E volátil por quê? Porque o que está ali é temporário. Então, eu estou aqui com o Brave aberto, como vocês estão vendo aí. Ele está ocupando um determinado espaço nessa memória RAM. E aqui no Mac eu consigo ver isso também, muito facilmente. Consigo saber quais aplicações estão usando mais ou menos memória e eu consigo gerenciar isso. Quando eu fecho o Brave, na hora que eu fecho o Brave, ele vai liberar aquele espaço na memória. Para quê? Para que outra aplicação qualquer use ou para que fique ali. Tá? Portanto, é por esse motivo que quanto mais memória RAM, mais rápido vai ser o seu computador. É o único critério para definir a rapidez? Não, em absoluto, não é o único. Mas, sem dúvida, é um critério relevante. Tá? Então, depois, vejam aí. E quando eu peço para vocês verem, se já ainda não viram, é mais por curiosidade, tá? Para saber. Porque, repito, para o seu dia a dia você que quer acessar a internet de alguma forma, né? Enfim, entrar na internet, ver alguma coisa qualquer, digitar um texto, enfim, fazer mexer com e-mail, etc. Tá? Aquilo que for mais simples, até 8 GB tá ok. Agora, por exemplo, se algum de vocês for trabalhar com edição de fotografia ou com edição de vídeo, eu faço vídeos aqui. Eu falei para vocês, tem um canal no YouTube, não sei se falei, acho que falei, não me lembro. Se não falei, estou falando agora de novo. Se já falei, estou falando agora de novo. Então, eventualmente, eu edito vídeos no meu computador. Então, aqui no meu MacBook Air, não tenho condições de fazer isso, porque 8 GB de memória, que é o que está selecionado aqui, é muito pouco, tá? Para eu poder fazer. Quer dizer, eu consigo fazer, mas aí eu tenho de deixar só o Final Cut, que é o editor de vídeo aqui do Mac, aberto, e eu tenho de fechar todos os outros programas. Por quê? Porque ele ocupa muita memória RAM. Se eu deixo 10 programas abertos, o meu computador vai ficar lento. Tá? Então, isso é importante em termos de desenvolvimento de programas, de software. E por isso que eu estou falando isso. Se vocês forem levar adiante essa ideia de repente eu quero sim aproveitar esse nicho, você tem de pensar desse ponto de vista técnico para poder olhar e saber, enfim, qual é o tamanho da memória RAM do seu computador. A outra pergunta aqui é o espaço do HD. Tá? Também a maioria disse aqui que não sabia, né? Ou seja, o HD é o quê? É a memória interna do seu computador e é aquilo que, enfim, quando você está lá, de novo, sempre usando o exemplo do Word, né? Ou seja, você digitou um texto, vai guardar aquilo dali e já que a maioria está usando o Windows, vocês sabem que devem ter percebido que quando vocês colocam lá para guardar o documento, aparece lá os drives que estão no seu computador. Provavelmente a maioria deve ver o drive C, né? Ou seja, que tem o C, 2 pontos e a barra invertida. Tá? Quem está usando o Mac, enfim, ou salva lá no iCloud, ou salva no que é chamado provavelmente de Macintosh HD, que é o nome padrão, tá? A não ser que alguém tenha alterado, mas enfim. Então, aquilo dali é o seu disco rígido, né? O HD, o seu hard drive, é justamente isso, o seu disco rígido, né? Ou disco duro, enfim, e você grava aquilo dali. E como vocês sabem muito bem, uma vez que você guarda ali os seus documentos, você não vai ter problema nenhum no sentido de, enfim, desligou, ligou de novo, está tudo lá guardado, tá? Em termos práticos, de novo, aqui, se você tem aquela visão de que o meu computador eu preciso para digitar texto, e-mail, tá? Fazer uma ou outra pesquisa de legislação ou de jurisprudência e agora disciplina de programação. Beleza, isso aqui é suficiente. Você não vai conseguir fazer muita coisa, mas tá ok. Tá? Aqui, você já começa a ter aí algo um pouquinho melhor. Tá? Com 256 GB, a coisa já muda um pouquinho de figura. Por quê? Porque você começa a ter um pouquinho mais de espaço. Por exemplo, esse MacBook que eu estou usando agora, ele tem 256 GB. E, obviamente, que aqui, quanto mais, melhor. Aí não temos nem o que dizer, né? Ou seja, então, o meu HD aqui, o iMac, por exemplo, tem 1 TB, tá? de espaço, e eu tenho aqui 4 HDs externos, o menor deles tem 4 TB, porque, como eu falei, eu trabalho um pouco com vídeo, tem outras coisas que eu tenho de ter, enfim. Então, muito espaço, tá? Mas isso é uma situação atípica.
E aí, de novo, você que quer, não, eu quero pensar um pouquinho mais sério sobre essa questão de programação. O de 128 você não vai dar conta. Tá? Ou seja, aí você vai ter de olhar pelo menos para 256. E se você quiser avançar e dizer assim, não, eu vou criar alguma coisa relacionada à inteligência artificial, aí, meu amigo, é de 512 para cima. Tá? Por quê? Porque para você trabalhar com inteligência artificial, você precisa de muitos dados, dados ocupam espaço, portanto, você precisa de pelo menos 512 GB de espaço no seu disco rígido. Tá? De novo aqui, tipo de disco rígido, a maioria não sabe, sem problemas de novo. Vamos lá, qual é a diferença, HDD e SDD? Vocês, e aqueles 5 ali que marcaram que é o HDD, e aqui vamos falar para os outros 17 e os demais que estiverem aqui que não souberem a diferença. Quando vocês ligam o computador de vocês conseguem ouvir um barulho de algo rodando? Quer dizer, não é aquele barulho, aquele apito que às vezes ele dá no início, não é isso. Tá? Ou seja, usando Windows, usando Mac, não importa. Foi lá, ligou, carregou. O computador está pronto para ser usado. Tá? E aí você resolve abrir um arquivo, por exemplo. Tá? Então, se você ouvir alguma coisa na hora em que você abrir esse arquivo, provavelmente o seu disco rígido, o seu disco duro é do tipo HDD. Se você não ouve nada, provavelmente é um SDD. Tá? É claro que isso aqui é uma probabilidade, tá? Não quer dizer que um é barulhento e o outro é silencioso, é isso que diferencia, não é isso. A diferença é que o HDD, ele é um disco interno do seu computador, onde as suas coisas ficam guardadas, só que ele literalmente é um disco que utiliza uma espécie de agulha. Então, eu quero que você imagine algo redondo, tá? Ou seja, um disco literalmente redondo, e ali fica passando uma espécie de agulha que vai gravando os dados naquilo dali. Isso de uma maneira, óbvio, né? Eu estou explicando aqui de uma maneira muito simples, mas eu quero só que você perceba isso, essa diferença. Enquanto que o SDD, ele não tem essas agulhas, ele tem uma gravação que é, digamos, magnética, vamos pensar assim. Qual é a consequência dessa distinção? A primeira delas é o barulho. Tá? Eu não tenho aqui um HD, eu tinha um HD do tipo HDD que estava aberto, enfim, mas eu já guardei numa caixinha, não está aqui à disposição agora. De toda sorte, o HDD, a diferença, então, a primeira é o barulho, mas a principal, que é a que nos importa, é a rapidez de acesso. Ou seja, os computadores que têm o disco rígido, o disco duro do tipo SDD vão ser muito mais rápidos do que aqueles que têm um disco do tipo HDD. Então, aqui de novo, é um conhecimento técnico que vai fazer diferença. Tá? O disco SDD é mais seguro. Então, não sei vocês, se vocês já passaram por isso, eu já passei por uma situação em que eu tinha um computador em que era do tipo HDD e um belo dia eu vou lá, carrego no botão para ligar, não liga. Carrego de novo, não liga. Faço tudo o que eu sei, não liga. Aí eu tenho de me render e levar uma loja. Tem que dizer, olha, não funcionou. Quando o cara abriu e tirou, o que ele viu? Ele viu que diz que a agulha, essa agulha, estava corroída, e como ela estava corroída pelo uso, pelo tempo de uso. O que aconteceu? Ela riscou o HD, digamos assim. Tá? Ela riscou esse disco. E é literalmente um disco. Tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar aí na internet, tá? Imagens, enfim, dessa diferença, do que é. Tá? A gente pode até colocar aqui, só de curiosidade, enfim, muito rapidamente. Não sei se o que vai aparecer, tá? Nem faço ideia aqui. Não tem absolutamente nada a ver aqui com... Deixa eu colocar aqui, disco. Tá? Não sei se vai... Mas está aqui, ó. Tá? Aqui, vou pegar essa daqui de maneira bem geral. Então, você tem esse disco aqui, e isso aqui é a agulha, como eu falei antes. Então, ele vai gravando no disco, literalmente. Tá? Vai gravando aqui. Portanto, por que ele é mais lento?
Porque quando você está lá, seu computador tem esse tipo de disco rígido, que é o HDD. Aí você carrega lá no botãozinho do Word para guardar o documento. Essa agulha aqui, ela fica fazendo isso daqui, ela fica indo para lá e para cá procurando espaço no disco para gravar. Tá? Por isso que ele é muito mais lento. Não sei se vai ter aqui algum aberto, tá? Enfim, aqui a gente não vai conseguir ver. Aqui é só do lado de fora, mas enfim, você tem essa diferença, tá? Aqui uma diferença de tamanho externo, tá? Ou seja, não é nem tamanho interno. Aqui outra comparação, tá? Sobre o disco, isso aqui o HDD e o SSD, tá? Então, aliás, eu estou falando aqui SDD é SSD, tá? O que o Pedro colocou, é isso mesmo, tá, Pedro? Foi um erro meu ali que eu tinha colocado, eu coloquei o HDD e depois mudei para SDD, na verdade é o SSD, tá? E eu estou falando toda hora aqui SDD, agora que você colocou que eu me dei conta. Então, você tem isso aqui de maneira interna para o HDD e aqui para o SSD, agora de maneira correta. Veja que ele não tem disco, tá? Ou seja, ele tem basicamente esses chips e etc., tá? Se vocês quiserem aí, esse aqui é um outro, tá? Inclusive esse modelo aqui, eu tenho, esse da SanDisk, tenho ele aqui, tá? Acho que até ele está aqui. Tá aqui, ó. Então isso aqui, esse meu é de 500 GB, tá? Negocinho aqui, ó, tamanho da mão, tá? 500 GB. Eu consigo guardar aqui dentro o dobro do que está aqui, do que eu consigo guardar aqui no meu MacBook aqui, por exemplo, tá? Então aqui também só de curiosidade, mas ele é muito mais rápido. Então, de novo, eu preciso comprar um computador novo? Ótimo, vai lá e compra com SSD, tá? Aqui foi um erro meu, tá? Então é o SSD. Essa pergunta eu coloquei só uma pergunta suplementar, caso alguém não tenha o computador. Aqui de quem respondeu, todos disseram que tem portátil, etc. Então, se você tem o seu computador, esquece o seu tablet ou iPad ou o que for para a aula, tá? Não vai ser necessário. Tá? Eu, inclusive, falei isso na aula passada. O ideal realmente é usar o seu portátil, tá? Aqui sobre a questão de prompt, de comando ou linha de comando, tá? O que é isso daqui? Isso daqui é o espaço, digamos assim, ou é o local, vamos colocar assim. Deixa eu até tirar aqui o PowerPoint, porque eu vou ter de... Depois eu volto para a apresentação. E deixa eu colocar tudo aqui agora, peraí, pronto. Para que vocês possam ver. Então, esse prompt de comando, tá? Que no Mac é chamado de terminal, eu acho que no Windows, não sei se é prompt ou linha de comando. Mas enfim, quem tiver no Windows, coloca de novo lá no menu iniciar, né? Lá do lado esquerdo embaixo, clica ali, começa a digitar e digita só prompt, tá? Vai aparecer isso daí para vocês. Tá? Aqui para mim eu coloco, quem está no Mac, coloca aqui terminal. Tá? Ou seja, é isso aqui. E é isso que nós vamos trabalhar. Ou seja, você que está usando o Windows, você precisa usar, então, a linha de comando, como eu coloquei, por isso que eu falei, se não estou em erro, tá? Linha de comando ou prompt de comando, tá? E você vai aparecer, pronto, linha de comando, obrigado, Diogo, então é isso, tá? Vai ser uma tela que não vai ser exatamente igual a essa, provavelmente vai ser um fundo preto, mas as letras devem estar em branco, tá? Pelo menos esse é o padrão do Windows, tá? Aqui no Mac também vem em branco, eu que alterei para verde, eu pessoalmente gosto do fundo preto com as letras verdes, então você pode configurar, você pode definir desse jeito. Mas é isso aqui que a gente vai utilizar, tá? Quando a gente estiver utilizando o Python. E aqui eu já mostro para vocês, tá? Vocês estão vendo ali que eu digitei Python 3, eu estou no Mac, tá? Quem tiver no Windows, se tiver o Python instalado, digita apenas PY. E aí, carrega Enter, tá? Quem está no Mac, coloca Python 3 e ele vai aparecer isso daqui. Então, aqui eu estou executando o Python no meu computador, tá? Como vocês podem ver aqui, eu estou executando a versão 3.8.
Quem não tem, não se preocupa que daqui a pouquinho a gente vai chegar lá sobre essa questão da instalação, tá? Vou mostrar isso para vocês, fiquem tranquilos, tá? Só para mostrar isso aqui, para que vocês vejam, então, o que é o terminal ou linha de comando. E aí, como eu coloquei, no Windows, coloca lá o prompt, aqui o Diogo colocou que é a linha de comando, tá? Então, é a mesma coisa, tá? Em termos de funções, há distinção entre o prompt e o terminal, e sim, tem distinção, tá? Ou seja, tem distinção por quê? Porque a linha, né? Prompt ou linha de comando é no Windows e o terminal é no Mac, então é só uma questão de nomenclatura. E aqui, pessoal, nós temos 3 comandos. Esse comando é um comando do Windows, tá? Ou seja, eu aqui no Mac, vejam, dir, as letras, dir. Se eu coloco dir aqui, ele diz que o comando não existe. Como vocês podem ver aqui, a resposta. Agora, se vocês abriram a linha de comando no Mac, tá? Ele tá com essa imagem, que você não faz a mínima ideia do que seja, talvez, e você digitar dir, vai aparecer a listagem das pastas, dos documentos, arquivos, o que for que você tem naquela pasta do seu computador. Tá? Então, esse é um comando, tá? Chamado dir, para quê? Para que você saiba o que está dentro daquela pasta. E aqui, eu quero colocar uma outra coisa aqui para vocês. No SLS, peraí. Para que vocês percebam a lógica, tá? Quem está no Windows está usando aí conhece o Explorer, né? Ou seja, o Explorer é lá enfim, o navegador das pastas, dos diretórios, né, dos seus documentos, etc, etc. Aqui no Mac é o Finder, é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho aqui alguns atalhos e tudo mais, mas o que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês vejam aqui. Eu vou colocar um comando, não se preocupem com o comando ainda. Eu vou colocar esse comando. O que eu quero que vocês percebam é isso aqui. Tá? Tem o meu nome completo aqui. Quando eu abrir esse terminal, ou seja, essa janela do terminal, essa janela preta com esse negócio verde aí piscando, eu agora, no meu computador, pelo terminal, estou na pasta que tem o meu nome completo. Tá? Esta imagem que vocês estão vendo aí equivale a eu vir aqui, tá? Onde tem aqui os usuários, e é essa aqui. Então, quando você abrir no Windows o seu terminal, provavelmente não vai estar, quer dizer, isso aqui não vai aparecer com certeza, porque você está usando o Windows, você não está usando o Mac. Provavelmente vai aparecer algo como C, acho que é a contrabarra, se não me engano, e alguma pasta qualquer. Vou colocar assim, nome da pasta. Provavelmente está aparecendo algo assim no seu computador, se você estiver usando o Windows. Tá? Então, pegue esse nome da pasta, tá? E vá lá no Explorer. Tá? E aí, que é o navegador dos seus documentos e arquivos e pastas, etc., no Windows. E o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu vou voltar aqui. Tá? Quando eu uso aqui esse comando, ls, que é diferente, tá? O que é o ls? O ls no Mac é a mesma coisa que o dir no Windows. Se você digitou, você está aí no Windows agora, você digitou o comando dir, como eu tinha feito antes, dir, esse que está aparecendo ali agora, e carregou no Enter, ele vai aparecer os seus arquivos, ele vai aparecer seus documentos, tá? Quem está no Mac vai digitar ls, tá? E o que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês vejam que aqui ele está me dando uma série de pastas, uma série de informações. E é exatamente a mesma coisa que eu vejo por aqui. Ou seja, aqui, volto a mostrar, eu estou na pasta que tem o meu nome completo inteiro aqui. Tá? Que é essa pasta aqui.
Quando eu clico aqui 2 vezes, ele me mostra tudo isso daqui, está em português. E quando eu coloco aqui, ele me mostra exatamente as mesmas pastas. Aqui está em inglês. Por quê? Porque o terminal utiliza, porque o Mac aqui, isso vale para o Windows. Você que está usando o Windows em português, você que está usando o Mac em português, como eu estou usando aqui, claro, com o português do Brasil aqui, mas enfim, é a mesma coisa. Na verdade, ele mostra para nós que estamos vendo uma tradução. Mas no núcleo do sistema operacional está tudo em inglês, porque o sistema foi criado em inglês. Agora, o ponto não é esse, não é a língua. O que eu quero que você veja é aqui em cima. Eu tenho aqui Applications. Eu tenho aqui a pasta de aplicativos. Eu tenho aqui Documentos. Documents. Eu tenho a pasta de documentos. Eu tenho aqui Library, que aqui não aparece. Tá? Por quê? Porque essa é uma pasta oculta. Mas eu tenho aqui Music. E aí eu tenho a pasta aqui de música. Tá aqui. Eu tenho a pasta Pictures. Eu tenho aqui a pasta de imagens. Eu tenho aqui a pasta Public. E eu tenho aqui a minha pasta Pública. Aqui vocês já podem ver Desktop. Tá? Essa aqui também não vai aparecer ali, porque ela tem uma outra característica que eu só vou explicar mais para frente por quê. Mas eu tenho a pasta de Downloads, que está aqui, a de Downloads. Eu tenho aqui a de Movies, né, que são os filmes, está aqui. Eu tenho a minha pasta do OneDrive, que está aqui, vocês já devem ter visto. Eu tenho a minha pasta do Postman, que é um programa que eu uso para rodar blockchain aqui no meu computador. E a pasta do Postman está aqui. E eu tenho esse último, que é o sondagem.atp, que vocês já devem ter visto que está aqui. Ou seja, o que eu quero mostrar é que o que eu estou vendo no terminal é exatamente a mesma coisa que eu vejo aqui quando eu clico 2 vezes em cima. Se aqui eu entro aqui, tá, em alguma pasta qualquer, tá? Por exemplo, vamos entrar aqui na de documentos, eu tenho isso aqui, Webex e Zoom. Por aqui, eu preciso usar um comando, que é esse cd documents. Tá? Aqui, esse comando vai ser o mesmo no Windows. Quando a gente quer entrar numa pasta, no Windows e no Mac, você vai digitar cd e o nome da pasta. E aí, agora, olha a diferença disso que eu estou selecionando, tá? Para isso daqui de baixo. Percebam que agora eu estou dentro da pasta documentos. E quando eu uso sim, pode permitir. Quando eu uso o meu comando dir, que no Mac eu já falei que é o ls, no Windows é o dir, olha o que está aparecendo aqui para mim. Webex e Zoom, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então, por que eu estou de novo dando essa volta, para quem não souber? Aquilo que nós vemos no terminal é aquilo que nós vemos aqui no Finder. Para quem está no Windows, né? Aquilo que você vê na linha de comando é a mesma coisa que você vê no Explorer. A diferença é que aqui no Finder ou no Explorer é tudo bonitinho, né? Ou seja, eu venho aqui, tenho todas as minhas pastas, etc. Aqui não, aqui eu tenho de usar comandos. Para o Python, para a programação, vai ser necessário utilizar alguns desses comandos. Tá? Então, eu vou ensinar o básico para vocês, o básico em termos de comando, e basicamente, quais são os comandos que vocês precisam saber? Para quem está usando o Windows, o comando dir. Por que o comando dir? Porque você precisa saber qual o que tem dentro daquela pasta. Esse é um comando que você precisa saber. Qual é o outro comando que você precisa saber? CLS, para quem está no Windows. Tá? Por quê? E quem está no Mac é clear. Você já sabe para que significa isso. Quando eu carrego aqui, ele limpa a tela, digamos assim. Então, quem está no Windows não vai digitar clear, vai digitar simplesmente CLS, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu digito CLS, é que ele vai dar erro, porque esse não é um comando do Mac, é um comando do Windows. Tá? Então, repetindo, no Windows, tá? Colocar aqui. Primeiro comando dir, para você saber o conteúdo desta pasta. Segundo comando, CLS, que é para você limpar a tela, digamos assim. Quem está no Mac vai utilizar o quê? LS, tá? Para mostrar o conteúdo, e vai utilizar Clear para poder limpar a tela.
Então, em princípio, e para hoje, depois vai ter mais um ou outro comando, não se preocupe, tá? Mas a gente vai ver isso quando for o momento certo. Mas o que eu quero que vocês gravem aí hoje são esses dois comandos no terminal. E aqui, pessoal, durante as aulas, eu sempre vou falar terminal, porque eu estou usando o terminal aqui no Mac. Mas quando eu falo terminal, você que está usando o Windows, obviamente, já sabe que é a linha de comando, tá? É a mesma coisa, tá bom? Então, tem alguns outros comandos, nós vamos criar uma pasta. Por exemplo, eu já mostrei para vocês, eu estou aqui na pasta documentos, ok? Como é que eu sei disso? Webex Zoom, opa, tá aqui, pasta documentos, Webex Zoom. Agora vejam, eu vou criar aqui uma nova pasta, tá? O nome vai ser, sei lá, aula. E aí, quando eu volto para cá e coloco ls de novo, olha o que aparece ali. Ok? Ou seja, isso aqui mostra para vocês que eu posso aceder ao meu sistema pelo Finder ou pelo terminal. E na programação nós vamos usar o terminal. Tá? Agora eu venho aqui, apago essa pasta, porque enfim, ela não me faz necessidade alguma aqui. E quando eu uso o ls de novo, eu já não tenho mais a pasta lá. Agora, eu quero sair. Veja, eu quero voltar para o anterior. Né? O anterior é aqui, onde tem tudo isso. Eu estou aqui dentro. Tá? No terminal. Como é que eu volto? CD, dois pontos. Percebam aqui as duas linhas. Eu estava aqui em cima, na pasta documentos. Quando eu uso o comando CD dois pontos, eu volto, ou eu vou para o nível superior, digamos assim. Eu voltei para a pasta anterior. Então, CD dois pontos é a mesma coisa que eu voltar aqui, e agora eu estou aqui. Como é que eu sei que eu estou aqui? Eu uso o ls e eu vejo tudo aí de novo. Tá? Ou seja, são só três comandos na verdade. Ou seja, o comando dir, o comando cls e o comando cd dois pontos no Windows, ou respectivamente os comandos ls, clear e o cd dois pontos aqui no Mac. Com isso eu consigo navegar entre as pastas, tá? Pode parecer confuso, talvez você esteja pensando, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Não se preocupe, porque pode ser confuso no início, depois é tranquilo. Então, são esses comandos aqui. O dir e o ls fazem a mesma coisa, tá? Como vocês podem ver. O pwd, o que ele faz? O pwd, aqui, ele me indica em qual pasta eu estou. Quando eu coloco aqui pwd, eu estou na pasta Mateus Passo Silva. Aí eu vou voltar para a pasta de documentos. Tá? Quando eu coloco aqui pwd, ele me diz que eu estou na pasta Mateus Passo Silva, documentos. E aqui a gente tem a pasta do Zoom. Então eu vou entrar na pasta do Zoom. Quando eu uso pwd, ele me mostra a pasta que eu estou. Abri o terminal, não sei onde eu estou. Que pasta eu estou? Coloco o pwd, ele vai me indicar onde eu estou. Tá? Eu não me lembro agora no Windows, tá? Quem estiver usando o Windows, testa o pwd no Windows. Eu não me lembro se o pwd funciona no Windows ou não, tá? Pronto. Então, é uma questão aí, quem tiver no Windows, vamos colocar aí esse pequeníssimo dever de casa, digamos assim, né? Ou seja, a tarefa para casa, mas ver qual é o correspondente ao pwd no Windows. Tá? Porque realmente, como eu falei, eu não uso o Windows no dia a dia, então eu não vou saber dizer. Quer dizer, eu até uso na L'Oréal Windows, mas enfim, não tem nada a ver com programação. Tá? Então eu não mexo na linha de comando no Windows. Né? Então é só verificar. Tá? Basta colocar lá pesquisar comando para mostrar pasta no Windows. Acabou. Tá? Vai te mostrar isso. Então, mas quem está com Mac aí já sabe isso. Sobre a questão de instalação. Maioria que sabe instalar, tá? Passando aqui para a próxima pergunta, que a gente já está aí finalizando o questionário. Maioria, então, sabe instalar, tá? Ou seja, isso é importante para quê? Para a nossa aula, para a instalação do Python e a instalação de um editor de texto, que eu vou recomendar mas não é obrigatório, tá? Mas a gente já chega lá daqui a pouquinho. Para quem não souber, tá? Ou seja,
tanto no Mac, aqui vocês veem que tem a pasta de downloads, tem um monte de coisa aqui na minha pasta de downloads, tá? Quanto no Windows, ambos têm a sua pasta de downloads. Eu acho que eu não tenho aqui nenhum programa. Eu tenho aqui o Office, por exemplo, que eu não vou instalar porque já está instalado, tá? Então, enfim, você vai entrar no site e já vou mostrar aqui para vocês, tá? O site é esse aqui. Para quem ainda não instalou o Python, tá aqui. Vocês podem ver o endereço aqui, vou copiar e colar aí no chat para facilitar para vocês, tá? O endereço é esse. Então, inclusive a gente já pode fazer isso agora, tá? Sobre essa questão de instalação. Vamos fazer isso aqui agora. Então, você abriu aqui o site do Python. Tá aí, tá carregada a página. O que você vai fazer? Vai vir aqui em Downloads. Para mim, eu tô no Mac, ele já me dá a opção, como vocês podem ver aqui, de download para o Mac. Tá? Você que está usando o Windows, provavelmente ele vai dizer download para o Windows. Tá? Ok, Ana, obrigado, tá? Ó, a Ana colocou ali no chat, pessoal, para quem quiser saber aí, o correspondente no Windows, tá? Pode ser aquela echo e porcentagem, CD, porcentagem de novo, tá? Ótimo, beleza. Pessoal, fiquem tranquilos, tá? No sentido, assim, de testar, vocês não vão destruir o computador de vocês, tá? Enfim, se vocês encontraram isso, tá? Podemos até ver aqui. Não sei se foi isso que vocês colocaram, mas enfim. Tá? Aqui ele vai aparecer coisas aqui, ó. Tá? No Stack Overflow, tá? Pode ser aqui. Ó, Echo CD, tá aqui. Pronto. Tá? O CD, como tá aqui, isso aqui tá errado. CD não é para Current Directory, tá? Como alguém colocou aqui embaixo. CD é Change Directory. Por isso que antes, quando eu falei, eu quero entrar na pasta, eu vou lá e coloco CD e o nome da pasta. Tá? Então, é para entrar na pasta. Então, como vocês podem ver, realmente é isso. Tá? Então, enfim, acho que não vai... Aqui tem outras sugestões, ó, CD espaço vírgula. Tá? Então, isso aqui é do Windows Vista, não é o caso agora. Tá, ó, como está aqui, ó, echo, porcentagem, CD, porcentagem, pronto. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas enfim, tá aqui a resposta para vocês, tá? Obrigado aí, Diogo e Ana, que colocaram isso aí no chat, tá? Então, para quem está no Windows, para saber em qual pasta vocês estão, é só fazer isso. Agora, voltando aqui para a instalação. Tá? Então, a maioria sabe, mas para aqueles que não souberem, entrem aqui no site do Python, downloads, façam download para vocês. Ou seja, vocês vão colocar aí download para, provavelmente a maioria está usando o Windows, vai aparecer então download para o Windows. Ok, é baixar, quem está no Mac vai ser igual o meu aqui, clicou aqui, ele vai baixar. Vai fazer o download do documento. Tá? Ele vai perguntar onde quer salvar. Eu vou salvar na minha pasta de downloads, tá aqui. Você aí, você vai salvar onde você quiser, tá? Não é obrigatório salvar na pasta de downloads. O que importa é você saber onde está guardado aquele documento, né? Então, eu vou colocar aqui na minha pasta de downloads, tá ali. Ele vai fazer o download e pronto, já fez, tá? Já baixou, tá aqui prontinho para ser instalado. Terminou de baixar, né, fazer o download do instalador, é só clicar aqui. Ou entrar lá na pasta onde você... ele abriu aqui, vou até passar aí para vocês verem. Tá aqui, ó. Tá? Então, ou clica ali no rodapé, como eu fiz, ou você vai na pasta em que você guardou o documento, né? Em que você guardou o instalador quando você fez o download. E aqui, quem está usando o Windows
eu quero que tenha atenção num detalhe nessa instalação. Tá? Isso é importante. Tá? Quem está usando o Mac não tem que se preocupar. Mac ou Linux. Mas quem está usando o Windows, sim. Basicamente, gente, quando vocês forem instalar, vocês vão aqui, né, continuar, next, next o tempo todo. Agora, tenham atenção quem está usando o Windows, porque vai ter uma dessas janelas durante a instalação, em que vai ter alguma mensagem, que pode estar em português, pode estar em inglês, portanto, precisa ter atenção, perguntando se vocês querem adicionar o Python ao path. Eu vou colocar aqui no chat. Tá? A palavra que vocês precisam ter atenção é essa daí. P-A-T-H. Em alguma das janelas da instalação, repito, durante essa instalação, em alguma das janelas, não sei dizer se é na primeira, na segunda ou na última, mas em alguma delas vai estar lá perguntando se você quer adicionar o Python ao path. O path é essa palavra que está aí no chat. Marque a caixinha. Precisa sim adicionar. Tá? Aqui no Mac não tem problema. Quem está usando Mac ou quem está usando Linux não tem que se preocupar. Quem está usando Windows, sim. Fiquem de olho, porque se vocês passarem batido, passarem direto e não marcarem essa caixinha, depois vocês não vai dar problema, só que vocês vão ter de reinstalar o Python de novo, porque ele não vai funcionar direito, tá? Então, quem está usando Windows, atenção, na tela de instalação em que aparecer se quer adicionar o Python ao path, marca, diz que sim, e aí continua a instalação. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui é continuar, concordo, né? Vocês sabem como é que é. Querem instalar aqui, tá? Continuo, instalar. Aí, claro que aqui a janela vai ser diferente entre o Mac e o Windows, vai ter aí essas questões. Aqui ele pede minha senha, coloco aqui minha senha, ele vai instalar, tá? E a mesma coisa que vocês vão fazer. Exatamente. Vejam que aqui no Mac ele não perguntou sobre o path em nenhum momento, tá? Mas no Windows ele vai perguntar, marquem isso aí. E aí, gente, não tem mistério, tá? Para qualquer aplicação que vocês queiram, basicamente vai ser isso. E aqui, para o que nos importa, que é o Python, é só seguir esses passos, tá? Só seguir essa sequência, não vai ter erro algum. Tá? Uma caixinha para marcar mesmo antes de começar. Ótimo, ótimo. Obrigado, Diogo. O Diogo já colocou um recado ali no chat, tá? Então, não sei se todos viram. Ele colocou aqui, ó. No Windows apareceu uma caixinha para marcar mesmo antes de começar a instalação. Ótimo. Então, marca sim. Quero adicionar ao path. E aí, continua a instalação. Tá? Não tem que se preocupar com pasta. Qual é o caminho. Pode deixar tudo padrão. Desde que vocês marquem essa questão do path, para poder não ter problema depois. Repito, não é ter problema de estragar nada, não, de jeito algum. É só ter o trabalho de reinstalar marcando o path, tá? Senão o Python não vai funcionar muito bem. Obviamente que a instalação pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, depende da sua máquina. Depende da memória RAM da sua máquina. Depende do tipo de disco rígido que você tem, se é o SSD ou se é o HDD. Tá? Depende também do processador, mas isso é uma outra questão. E ele vai aqui, então, instalar. Tá? Não vou... Aqui a gente pode deixar, ele vai continuar instalando, não vai ter problema algum. Tá aqui rolando a instalação e a gente continua aqui. Tá? Se vocês quiserem acompanhar para ter certeza, aí no computador de vocês, tá? Até o final, daqui a pouquinho ele vai continuar ali. Vai aparecer ali, dizendo que instalou, ponto final, tá? Então, essa era a pergunta da instalação, tá? Aí aqui era mais perguntas mais gerais, digamos assim, tá? Então, aqui a maioria acertou, tá? Ou seja, são aplicações, não é sistema operativo, não é software do sistema, não é de plataforma, tá? Então, são aplicações, isso daqui. O cérebro do computador é o quê? Que processa, ó, terminou aqui, vocês viram que ele pula, tá aqui, ó, foi concluída, pronto, tá? Tá instalado aqui, eu fecho, tá? Então, se você tiver o Windows, óbvio que a tela final pode ser um pouco diferente,
Tá? Aqui quem tem um Mac sabe disso, depois que você termina a instalação, ele pergunta se você quer manter aquele arquivo, o instalador que eu baixei agora, que eu fiz o download, se eu quero manter no meu computador, se eu quero mover para a lixeira. Então eu vou mover para o lixo e pronto, acabou. Tá? Como é que eu sei que está instalado? Eu venho aqui, Python 3, e está aqui. Não sei se vocês se lembram que no início da aula, quando eu coloquei esse comando aqui, Python 3, ele tinha indicado a versão 3.8.0. E se vocês perceberam, agora eu baixei a 3.8.5. E olha aqui, ó, tá aqui instaladinho. Tá? Python 3.8.5, bonitinho, maravilhoso. Versão mais atualizada do Python tá aqui no meu computador. Tá? Como estará no de vocês também, é claro. Então, voltando aqui é a CPU, tá? A maioria acertou. Linguagem binária também. Tá? Aqui, a maioria colocou processador central, só que não é o processador central, é o sistema, e o sistema é o sistema operacional, ou seja, é o sistema operacional que faz essa ligação, essa ponte entre a CPU e os programas, tá? E isso é importante quando a gente estiver programando, mas aí isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não se preocupem. Quem baixou o Python agora deve ter visto que o nome do arquivo do instalador era provavelmente python.exe, certo? Ou seja, é todo instalador do Windows, vem com essa extensão. Aqui, achei ótimo o fato de vocês, a maioria pelo menos, ter acertado isso daqui, tá? Realmente, e-mails com texto puro não vão transmitir. E aqui tem o resultado dos códigos, tá? Vamos colocar aqui, porque aqui tem de olhar. Ah, não, aqui ele só traz o resultado em si. Tá aqui na pergunta, tá? É a 23, 24 e 25. Então, vamos lá. Pergunta aqui 23. 23 e 24. Qual é o resultado do código? Isso aqui, pessoal, essas duas linhas, tá? Elas são um programa em Python. Tá? Ou seja, inclusive, vou partir do princípio de que todos vocês já têm o Python instalado, já está bonitinho, já terminou a instalação e que vocês estão no terminal agora. Tá? Se vocês estão no Windows, coloquem aí o CLS para limpar, igual eu limpei agora que vocês viram, e depois coloquem PY. E aí carreguem lá no Enter. E quem está no Mac, como já sabe, é o Python 3. Tá? Opa, digitei errado. Python 3. Tá? Quem está no Windows, ou quem está no Mac, não importa, deve estar vendo uma imagem semelhante a essa daí. Tá? Óbvio, com outras cores, etc. Isso não é o caso, mas o que eu quero que vocês confirmem é se isso aqui está aparecendo para vocês, o Python 385, e se está do jeito que está aqui, ó, com essas 3 setinhas para a direita e o cursor ali piscando. E aí, coloquem isso daqui, ó. Tá? Coloquem exatamente isso daqui. X igual a 1. Então, eu vou colocar aqui. X igual a 1. Enter. E depois a segunda linha. A segunda linha que está aqui é o print e X entre parênteses. Tá? Print X, X entre parênteses. E aí, Enter de novo. Esse é o resultado que tem de aparecer. Tá? Ou seja, se no seu computador você colocou lá X igual a 1, depois print X, entre parênteses, e apareceu o número 1, perfeito. O Python está instalado no seu computador. Tá? E se você fez isso aqui, eu diria que a partir de agora você já é quase um programador. Tá? Ou seja, brincadeiras à parte, se você fez isso e deu certo, você acabou de criar o seu primeiro programa em Python. Tá? Porque literalmente aquele x igual a 1, print x, é um programa. Tá? Lembra que eu falei na segunda-feira que eu não sou muito fã da palavra algoritmo, porque eu acho que algoritmo gera aquela mistificação de algo incompreensível. Essas duas linhas é um algoritmo. Tá? Não se preocupem com o contexto, o conceito disso, porque eu vou explicar isso para vocês já a partir de amanhã. O que é o x? X é uma variável. Por que é o nome x? Porque sim, eu poderia colocar qualquer coisa ali. Tá? Mas essas duas linhas
são um algoritmo. Aí vamos passar para outra questão. Então, aqui o resultado é 1. A outra questão coloca, como vocês podem ver, x igual a 15. Tá? E aqui eu vou ler de uma vez, depois fazer tudo de uma vez lá. Vamos fazer assim, né? A gente pode ter espaço aqui. Opa, por que não? Colocar isso aqui e colocar isso um pouquinho aqui para baixo. Todos continuam a ver aí, tá? Então, vamos colocar desse jeito, tá? Eu tenho aqui x igual a 15. Pronto. Agora eu digo que o x é igual a x mais 5. E tudo dando enter no final, né? Carregando enter no final. E agora, print x. E ele me dá o resultado, que é 20. Que é a resposta certa aqui dessa pergunta, 20. Acabei, e se vocês seguiram esses passos, vocês acabaram de criar o segundo programa em Python de vocês. Ou se vocês querem falar de uma maneira mais chique, mais elegante, mais fancy, vocês acabaram de criar o segundo algoritmo da vida de vocês, para quem nunca fez isso antes, tá? E aqui, pessoal, lembra da nossa aula de segunda, que eu falei que é uma questão de lógica? O que eu estou fazendo? Vou pegar o segundo, o primeiro eu acho que é muito claro, mas mesmo no segundo, o segundo também é super simples, isso aqui não tem mistério algum, acho que todos vocês percebem o que está acontecendo aqui. Eu estou dizendo que o x vale 15 na primeira linha. Na segunda linha, eu estou dizendo que o x, agora, ele não vale x. Ele vale x mais 5. Ou seja, na primeira linha, eu digo que x é igual a 15. Na segunda linha, o que eu estou fazendo? Uma soma. Eu estou dizendo x, agora você não vale mais 15. Você vale 15 mais 5. E, consequentemente, na segunda linha, o x passa a valer 20. E aí, o print, e aqui todos vocês sabem inglês, portanto, print, né? Para, não vou dizer imprimir, né? Mas, enfim, para mostrar na tela o resultado do conteúdo que está no x. E ele mostra o 20. Então, é isso que a gente vai fazer. Tá? Ou seja, olha aqui, eu posso pegar e colocar aqui. X agora vale 1. Agora eu vou criar uma outra. Eu vou dizer que o y vale 2. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar isso aqui, ó, print x mais y. O que vai aparecer? Vai aparecer o número 3. Tá? Ou seja, isso é uma questão de lógica. Poderia ter feito de uma outra forma. Tá? O x é igual a 1, o y é igual a 2. Eu poderia dizer que o z é igual a x mais y. E depois eu coloco o print z. 3, mesma coisa. Percebam que nesses dois exemplos finais aqui, o que está selecionado, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu estou pegando dois valores e somando. Agora eu pergunto para vocês, qual dos dois programas é melhor? O primeiro, que é esse aqui, ou o segundo, que é esse aqui? O que vocês acham? Primeiro ou segundo? Coloquem aí no chat, ou falem, enfim. Percebam que o resultado é exatamente o mesmo. Mas qual dos dois é melhor na opinião de vocês? O que vocês acham? Posso. Posso sim, Ana. Eu tenho aqui dois programas. Tá? Aqui está tudo na sequência, mas imagine aqui que são dois diferentes. Você está vendo aí o que está selecionado está em azul. Tá? Eu estou chegando ao resultado 3. Agora você lê, esse é o que eu estou chamando de primeiro. Então esquece o que veio antes. É isso que está aqui. X igual a 1, y igual a 2, print x mais y deu 3. Esse é o primeiro. Esse aqui é o segundo. X igual a 1, y igual a 2, z igual a x mais y, print z, é o mesmo resultado. Qual dos dois programas vocês acham que é o melhor? O primeiro ou o segundo?
O Diogo já respondeu ali uma parte. Então, a pensar que é melhor seria que utilizasse menos caracteres. Mais alguém? E o Diogo está no caminho certo, claro. Pronto, Pedro colocou também. Né? O Diogo colocou de menos processos, a Ana também colocou. Exato, pessoal. Percebam aqui, e isso é a lógica que eu falei para vocês na segunda-feira. Tá? Os dois programas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estão somando dois valores e dando resultado. Tá? Só que o primeiro, que é esse aqui, que eu selecionei agora, ele é melhor do que o segundo porque ele tem uma linha a menos. Aqui eu tenho 3 linhas. Vamos ignorar a linha do resultado. 3 é o resultado. O programa, ele tem 3 linhas. Tá? E esse aqui eu tenho 4 linhas. E aí é lógico, né, pessoal, que num programa de somar 1 mais 2, uma linha a mais, uma linha a menos, não faz absolutamente nenhuma diferença. É claro que não. Mas agora, pega isso daqui e, em vez de pensar num programa que tem 3 e o outro que tem 4 linhas, pense num programa que tem 300 e o outro tem 400 linhas. E não se assuste, porque a gente vai chegar lá. Nós vamos escrever aqui programas que vão ter 100 linhas, 120, 150 linhas. Tá? Plenamente possível. Nós vamos chegar ao final do semestre fazendo isso. Até mais. Então, agora você tem que ter esse raciocínio. Tá? Um programa que tem 300 linhas e outro que tem 400 linhas. Mas vamos ampliar. Porque programa de 300 linhas não faz nada. Vamos pegar um programa de 3 milhões de linhas e um outro que tenha 4 milhões de linhas. Eu tenho aqui 2 problemas. E por que eu estou falando isso agora? Porque isso se relaciona com aquele conceito de memória RAM que eu falei lá no início. Um programa que tem 4 milhões de linhas, qual é o primeiro problema dele? Ele tem mais linha para ser executada, portanto, ele precisa de mais memória. Então, quer dizer, eu não estou falando eu, Matheus, eu, pessoa que sou um bom programador, eu vou tentar economizar linhas no meu programa. Porque aqui, nesse programa de 3 para 4 linhas, nenhuma diferença. A gente tem como medir a velocidade dos dois, e a velocidade, aqui é minha imaginação, minha suposição, imagina que a diferença do primeiro para o segundo aqui seja assim, coisa de 0,0000001 segundo. Tá? Agora, quando você parte para um programa de 3 milhões e outro de 4 milhões de linhas, tá? Aí a coisa muda de figura. Então, o que um bom programador vai tentar fazer? Sempre diminuir o número de linhas, porque diminuir o número de linhas significa dizer ocupar menos memória RAM. Se eu ocupo menos memória RAM do meu computador, quando eu estou programando, o meu programa é executado mais rápido. Fora o fato de que o Python é uma linguagem, em princípio, sequencial. Portanto, ele executa a primeira linha, ele executa a segunda, ele executa a terceira e assim sucessivamente. Então, é claro que se eu tenho um programa de 4 milhões de linhas para fazer a mesma coisa que um programa de 3 milhões de linhas faz, é lógico que o de 4 milhões vai demorar um pouco mais para ser executado. Tá? Na verdade, então, 3 problemas. O primeiro é a memória RAM, o segundo é a velocidade de execução do programa e o terceiro, gente, quem redige isso daqui é uma pessoa. E qual é a probabilidade da pessoa errar se ela tem um programa tem 3 milhões de linhas e o outro tem 4 milhões de linhas? Portanto, ele tem 33% a mais de linhas. Quanto mais linha no seu programa, maior é a chance de você cometer um erro. Tá? A gente vai ver como nós vamos lidar com erros, tá? Porque se o seu programa tem um erro, isso não quer dizer que ele vai travar e ficar lá parado. Pode acontecer. Mas nós vamos aprender, vocês vão aprender como solucionar isso também. Tá? Então, a ideia aqui é essa. Tá? E aqui nós temos as últimas 3 perguntas. É a questão dos 3 tipos mais básicos possíveis de uma sequência em Python. Tá? Então, eu tenho literalmente, quer dizer, quando eu digo sequência, na verdade é o tipo de código, tá? Então, esse que vocês estão vendo aqui,
digite o nome, open e depois o dict, tá? Ah, não sei o que é isso. Relaxa, não está na hora de vocês saberem o que é isso daqui, tá? Fiquem tranquilos. O ponto é, isso aqui é um código sequencial. Por que sequencial? Porque ele vai literalmente sendo executado em sequência. Ele executa a primeira linha, ele executa a segunda, ele executa a terceira. Quando a gente chega na pergunta 26, também é sequencial, também vai tudo na linha, tá? Ou linha por linha. Só que aqui nós temos um código diferente, que é um código de repetição. Então aqui eu tenho for, a palavra for indica uma repetição. De novo, isso aqui, pessoal, não é para vocês saírem daqui hoje dizendo nosso for é uma palavra especial para código de repetição. Não é isso. Mas é para você perceber que existe aquele tipo de código que vai sendo executado sequencialmente. Existe aquele tipo de código que vai ser executado algumas vezes antes de continuar. Tá? Ou seja, eu tenho esse bloco aqui. Antes do for, eu teria linhas acima e depois desse counts aqui, eu teria linhas abaixo. Mas o que é o código de repetição? Significa dizer que o programa chega ali e ele fica repetindo só o que está ali até que alguma coisa aconteça e aí ele sai da repetição e continua sendo executado. Tá? Também, de novo, repito, não se preocupe se você ainda não percebeu esse raciocínio. Nós vamos ter aulas e mais aulas sobre essa questão de repetição, fique tranquilo. E por fim, porque as outras aqui são perguntas mais pessoais, era mais até de curiosidade minha, tá? Mas por fim, a gente tem aqui um código condicional, que é o que a gente viu na segunda-feira, com a tradução, digamos assim, como eu falei, daquele artigo, daqueles dois artigos em código. Nós temos um código condicional. E aqui é mais fácil, talvez, de ler. Pelo menos o if. Né? Ou seja, lembra que eu falei que eu tinha colocado em português, coloquei o se. E no Python nós vamos usar isso aqui, if. Tá? Então, a ideia aqui, em princípio, era essa desse formulário, ter essa noção inicial, até mesmo para vocês, para poder explicar tudo isso que eu expliquei aqui para vocês. E para a gente finalizar, nesses 5 minutinhos aí que nos restam aí, na verdade, 8, tá? Eu vou entrar aqui nos slides só para reforçar coisas que eu já falei. Tanto que aqui nós temos 6 slides só. Tá? Ou seja, isso aqui tudo eu já coloquei. Quer dizer, tudo não, mas coloquei algumas coisas. Tá? Ou seja, nós temos os dispositivos de entrada num computador. Estou falando do computador. Temos os dispositivos de saída. Temos a CPU. Tá? Temos a memória principal, que é a memória RAM. Ou seja, aquela sigla RAM vem do Random Access Memory. Ou seja, aquela memória temporária, não me lembro quem que falou, se foi o Pedro, se foi o Diogo, colocou, é uma espécie de memória temporária, lá no início da aula, um dos dois falou, se não me engano foi um dos dois. Temos a memória que é secundária, que é o HDD ou SSD, ou pode ser uma PEN também. Tá? Isso aqui é uma imagem de um computador. Tá? Não sei se alguém sabe qual computador é esse daqui. Se alguém souber, só colocar aí no chat, tá? Vou falar daqui a pouquinho. É um computador que eu até tenho ele ali, mas ele está embaixo de um monte de coisa que eu não quero tirar agora, que é um computador que é um pouco menor que um iPhone, tá? Pelo menos em termos aqui de comprimento, tá? Ele é um pouquinho mais grossinho assim, vai, e ele é mais ou menos isso aqui, tá? Quando se olha para o iPhone. Tá? É o que o Diogo colocou, é um Raspberry Pi. Um computador que custa 40 euros, 50 euros. Tá? E eu tenho aí a versão 4 dele, que é mais recente, e eu programo nele. Tá? Óbvio, eu estou usando aqui meu MacBook, porque eu preciso dar. Eu poderia dar essa aula usando ele, se eu quisesse, porque, enfim, como vocês podem ver, ele tem saída HDMI, micro HDMI, tá? Ele tem Wi-Fi embutido nele. Tá? Então poderia dar aula. Ele tem ali, vocês podem, se alguém quiser comprar,
Você pode escolher do lado direito, você pode ver ali o tamanho da memória RAM, se é de 1 GB, de 2 GB ou de 4 GB. Tá? Então, por exemplo, sabe o que eu consigo fazer com esse computador aqui que custa 40, 50 euros? Eu consigo montar um servidor na minha casa. Servidor de uma página na internet. Eu tenho um site. Tá? Eu, Matheus, tenho um site meu. Se eu quisesse, eu pegava esse computador com um HD externo, ligava o HD externo nele, na USB 3, porque a USB 3 é mais rápida do que a USB 2, e deixo ele ligado. E eu tenho o meu servidor, né? Em vez de eu contratar, né, uma empresa para eu criar o meu site usando o computador da empresa, porque o servidor, né, o serviço de hospedagem na internet, tá? Basicamente é isso. Então eu vou lá, eu registrava um domínio, tá? Que eu tenho meu domínio, profmateus.com, eu direcionava, que vocês até aqui no rodapé, eu direcionava isso para o meu computador, ligo ele aqui na tomada da minha casa. Tá? Então, é um computador literalmente desse tamanho aqui, ó. É isso aqui. Tá? E poderia utilizar sem problema nenhum. E aqui eu tenho toda a estrutura de um computador. Inclusive, se alguém aí falar, não, eu não quero instalar nada aqui no meu portátil, porque isso aqui é meu instrumento de trabalho, porque depois, se der algum problema, eu tenho de formatar, reinstalar tudo. Gasta 50 euros nisso daqui. Se você tiver um monitor, porque, como vocês podem ver, é um computadorzinho desse tamanho, você coloca o teclado no USB, coloca o rato no USB, coloca o monitor na saída micro HDMI, que vocês podem ver aqui do lado direito, inclusive, como vocês podem ver, ele suporta 4K. Tá? Ou seja, esse monitor que eu estou usando aqui, que é 4K, se eu quiser, eu ligo meu Raspberry nele e dou aula nele. Tá? Então, exato. Exatamente, tá? É quase isso, viu, Diogo? Então, você tem essa possibilidade aqui, tá? De usar. E você pode fazer a aula aqui comigo, programando nele. Inclusive, ele é utilizado para isso, tá? Até, deixa eu pegar aqui, deixa eu só, me deem aqui 10 segundos, tá? Só para poder colocar isso aqui para vocês. Pronto. Tá aqui. Foi só virar as costas. Tá com todos os cabos aqui, mas tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Vou colocar, como eu gosto de fazer, aqui na palma da minha mão para vocês terem uma noção. Tá? É isso aqui. É isso. Computador, claro, ele tá na caixinha, tá? Tá aqui dentro. Para quem quiser ver. Tá? Não vou tirar, porque, enfim, tem os cabos aqui e tudo mais, mas tá aqui. Com isso daqui, eu programo nele. Eu pego esse computadorzinho, tá? Ligo no monitor, tem aqui a saída USB, isso aqui é pro rato, aqui o meu cabo HDMI, tá? O branquinho saindo aqui, isso aqui eu ligo na tomada, ligo isso aqui no monitor aqui, pronto, programo nele, sem problema nenhum. Tá? Se alguém tiver interesse, do tipo, não quero aqui, né, no meu portátil, parará, sem problema, tá? Então, é aquilo que eu falei na segunda-feira. Eu tenho isso daqui, eu posso montar o meu site nele e deixo ele aqui. Ele gasta pouquíssimo de energia elétrica e pronto. É aquilo que eu falei. Nós temos um monte de dispositivos eletrônicos à nossa disposição. Vamos utilizar isso daqui. E aqui a gente ia terminar com a instalação do Python, que a gente já fez. Tá? Ou seja, inclusive os próximos slides é para fazer algumas coisas que a gente acabou já fazendo de uma maneira um pouco diferente. Tá? Aqui, como eu falei, para quem não está com portátil, prefere não instalar o Python por enquanto, tem essa opção de fazer a programação pelo site, mas lembrem-se, eu recomendei que isso não é o ideal. Tá? Como vocês já perceberam, para a gente fazer isso daqui, tá? Inclusive os comandos e etc., o ideal é o quê? O ideal é você ter no seu computador, tá? Mas se alguém quiser, enfim. E aqui o que eu falei, lá do Python 3, para quem tiver no Mac ou no Linux, o PY apenas para quem tiver no Windows, vai aparecer isso. Isso aqui tudo eu já mostrei para vocês. E aqui os exemplos. Tá? Ou seja, se vocês digitaram, nós fizemos o outro, fizemos lá o exemplo do questionário, mas se vocês fizeram, né, isso que eu fiz aqui,
digitar aqui o x igual a 1, print, saiu 1, depois isso daqui. Se fizeram isso daqui, está igualzinho esse resultado, o Python está instalado, está funcionando no computador de vocês, está pronto para que vocês possam começar. A única coisa que a gente não fez hoje, mas isso também não é problema, a gente já está aqui no nosso horário, temos mais 1 minuto, é fazer isso daqui, tá? Não agora. Quer dizer, agora eu teria de fazer... e uma última coisa, tá? Você está aqui com o Python aberto. Você não vai lá em cima, né? Aqui no Mac é o botãozinho vermelho do lado esquerdo, no Windows é o xizinho lá do lado direito da janela. Você não vai clicar ali. Sempre, antes de fazer isso, você digita isso aqui, quit, com parênteses. E aí, enter, pronto. Aí ele saiu do Python. Tá? Então, para sair do Python, nesse jeito que a gente fez, depois a gente vai fazer de outras maneiras, mas dessa maneira que a gente fez aqui, coloca lá o quit, né? Ou seja, não é exit, mas enfim, né? O quit para terminar, aí ele sai, voltou aqui para o prompt comando, tá? E a única coisa aqui, gente, 30 segundos, tá? Python 3, vou entrar aqui de novo e fazer o que está aqui. X, 2 sinais de igual a 1. Opa, não é mais. 2 sinais de igual a 1. Ele vai me dar esse erro, tá? Para amanhã, vou colocar isso aqui para vocês no Moodle, esse slide, vocês vão se deparar com esse erro que vocês estão vendo aqui, ó. E o erro está aqui, name error, name x is not defined. Ok? Esse é o erro, que é exatamente o que está aqui, ó. Name x is not defined. Coloquem isso no Python e descubram o que é esse erro, que aí a gente continua amanhã. Ok? Pessoal, acho que é isso, tá? Como apagamos, então? Aí, Ana, é aquilo que eu comentei, tá? Você estava com ele ali aberto, você digita, como está aqui, ó, isso aqui, o quit, ok? Você saiu do Python. E aí, ou se você está usando Windows, bom, depende. Se você quer continuar no terminal, você vai digitar o CLS. Tá? Agora, se você, não, terminei de usar o Python, não vou fazer mais nada. É só fechar o terminal, sem problema algum, que é o que eu vou fazer aqui agora. Fechei, acabou. Tá? A única coisa importante é sempre digitar o quit, como eu coloquei aqui, vou entrar aqui de novo rapidamente, tá? Ou seja, cadê? Aquele que ele entrou aqui no... Peraí, pessoal, que eu acabei abrindo o programa aqui. Não é o, é o terminal. Pronto. Tá? Ou seja, aqui, ó, eu estou aqui no Python 3, então eu fiz aqui x igual a 1, x igual a x mais 1, print x, tá? Aí ele deu o resultado. Beleza, aí é o que você questionou. Eu quero sair. Então, não se esquecer de digitar o quit com parênteses e pronto. E aí é o que eu falei. Você quer fazer mais alguma coisa no terminal? Você está no Windows, CLS, ele vai limpar. Para mim aqui é o clear, mas eu continuo no terminal. Não quero fazer mais nada. Acabou, já parei de mexer. E aí é só fechar. Se você estiver no Windows, é do lado direito aqui da janela em cima, né? O xizinho vermelho lá para fechar. No meu caso aqui, como eu estou no Mac, eu vou aqui usar o Ctrl Q e eu saio do terminal ou da linha de comando, como vocês tiverem aí, tá? Pessoal, é isso então, acho que é isso, acho que respondi, né, Ana, não sei se eu respondi, mas imagino que sim, tá? De todas as sortes, gente, a gente continua então na nossa aula de amanhã, tá ok? Se tiver dúvidas, enfim, procurem, vejam aquele negócio lá do x, 2 iguais 1, e a gente continua então amanhã, tá ok, pessoal? Tchau, tchau, boa noite para vocês, descansem e até amanhã, a gente se vê amanhã, pessoal. Abraço para todos. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau.